Boa noite. Olha eu aqui outra vez. Boa noite, sejam muito bem-vindos. A mais um bate-papo. Espero que estejam gostando do nosso Outubro Paliativo. Boa noite, Rê, tudo bem? Que bom, Dani, você está sempre participando com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pela sua presença sempre, pela sua contribuição, dos feedbacks. Sempre está trazendo seu olhar aí para nós. Hoje nós vamos conversar com a Ana, que é fisioterapeuta. Tive a oportunidade também de trabalhar junto com ela, uma querida. A Ana, ela é fisioterapeuta no Hospital Municipal Vila Santa Catarina, onde a gente trabalhou juntas. É fisio também no Hospital AC Camargo. Tem aperfeiçoamento em oncologia, pós-graduação em fisioterapia intensiva e em cuidados paliativos multiprofissional. E está fazendo pós-graduação em gestão da experiência do paciente. Bem-vinda, Aninha. É um prazer ter aqui com você aqui com a gente. Ué, será que a Aninha caiu? Acho que ela caiu, não tem problema. Daqui a pouco ela entra outra vez. Ah, Oi, não! Aí agora foi. sim! Boa noite, Aninha. Que bom te ver aqui. Seja muito Boa noite. bem-vinda. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua atenção de estar aqui batendo esse papo bem gostoso com a gente. Eu que agradeço o convite. Estou um pouco nervosa, você sabe, minha primeira experiência, mas eu não tinha como recusar um convite tão especial e vindo de quem é. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Assim a gente mata um pouquinho a saudade de quando você era lá no Vila, a gente batendo um pouquinho de papo, É, é, né? com Ai, certeza. fica tranquila. Vai ser a mesma experiência que a gente tem diariamente nas trocas que a gente faz enquanto equipe multi. É a mesma coisa. Essas novidades, elas são boas para os nossos aprendizados, né? E é algo do nosso tempo, somos contemporâneos a isso, né? Então a gente vai aprendendo a trabalhar isso. E aqui eu já estou vendo que tem vários queridos que faz tempo que eu não vejo também, então vai ser demais, tenho certeza. Exatamente. E te confesso que para mim também super desafiador. Não gosto de me expor, nunca gostei. E aí, partindo para essa questão de que tá todo mundo na internet e a gente sempre dividindo tudo o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer, eu sempre gosto de conversar. A gente tem esse perfil, principalmente lá no Vila, né? A gente tem Isso, muito esse perfil de dividir, de conversar, de ter troca. E assim, por que não a gente não fazer troca do que a gente tem feito e precisa ser abordado dessa questão de cuidados paliativos na internet do mesmo jeito? A gente consegue abranger não só a equipe que a gente está ali no dia a dia, que a gente já está um pouco uhum, mais confortável, né? Então, isso. vamos fazer essa troca aí para todo mundo. É até A por isso causa que eu vale também. demais. Exato, vale super esse desafio, esse esforço. Vai valer muito a pena. E aí, por isso que a gente acabou pensando, de fato, de fazer esse evento do Outubro Paliativo, comemorando o Dia dos Cuidados Paliativos, de tentar desmistificar um pouquinho preconceitos que a gente enfrenta bastante no dia a dia. A gente sabe que no Brasil precisa evoluir muito ainda, né, em Uhum. relação ao entendimento dessa prática. E aí, por que não fazer isso agora, né? E Com aí, certeza, estamos dando os primeiros passos para uma jornada, né, que já vem de algum tempo e que a gente exato, sabe que ainda leva algum tempo, né? O educacional, a gente tem que investir muito nesse compartilhamento, né? No ouvir, no falar,
Comunicação é a base de tudo. Exatamente. E aí, pensando nessa abordagem de a gente fazer essa discussão de equipe multi, acabei chamando você justamente para a gente entender um pouquinho na prática como que é a atuação da fisioterapia para pacientes que estão em cuidados paliativos. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha prática, porque eu acho que ela reflete muito do que os meus colegas fisioterapeutas vivem, né? Uhum, Então, essa minha jornada dentro do assistencial e do cuidado paliativo deu início quando eu fui em busca de mais conhecimento em oncologia. uhum, É uma doença ameaçadora à vida. uhum, E foi algo que, assim, eu me formei em 2001. uhum, E na minha carga de graduação mencionavam-se alguns pontos, só que não era uma educação mais aprofundada. uhum, Acontece que quando eu fiz a minha pós-graduação em terapia intensiva, eu me vi em muitas situações onde o paciente estava já em cuidados paliativos, só que pouco se falava no assunto. Então eu fui me qualificar na área, né? uhum. Você imagina, se na época mal se falava tanto na formalização de conhecimento em oncologia para o fisioterapeuta, e acredito que isso deva ser para multi como um todo, Uhum, acredito eu. uhum, Imagine então falar abertamente como a gente fala hoje do cuidado paliativo, né? Então eu fui me inserindo, foi algo que foi acontecendo de forma natural e que eu vejo hoje, né, já com uma outra maturidade. Eu sei que eu ainda tenho muito a desenvolver e graças a Deus que eu tenho essa capacidade de aprendizado, espero que por muito tempo. sim. Mas eu acho que isso foi se cruzando muito com os meus valores pessoais, de forma que o interesse em me aprofundar, em entender, em buscar o olhar meu e do outro da equipe, foi gradual, foi progressivo e aí a gente vai buscando os conhecimentos. Então, só linkando com o início da minha fala, eu fui atrás da oncologia, eu fui Uhum, em busca de um estágio. Eu acabei uhum. ficando naquele hospital e o meu primeiro contato com o cuidado paliativo formalmente foi lá no AC Camargo. E foi com uma adolescente. E já foi algo assim, para dar aquele início power, né? Porque se a gente fala num cuidado paliativo para um idoso ou para alguém que já está com uma idade algo mais avançada, a gente imagina que é o curso natural da vida. Nem todo mundo É vê mais dessa fácil, forma. parece, lidar, né? Isso. Mas é impactante, né? Um adolescente recebendo um Uma cuidado criança. desse. E eu lembro até, assim, parece que foi ontem. Eu acho que aquele ame ou largue, sabe? Parece que foi um teste mesmo para mim, porque a paliativista, a médica paliativista, me chamou para ir fazer a comunicação do início de Uhum, uma sedação paliativa, junto com a paciente. Ela já uhum. vinha abordando essas possibilidades, já vinha traçando com a paciente esse processo. E na hora de iniciar, ela trouxe a equipe multi junto com ela Junto. para aquele processo de decisão. E quem teve a tomada de decisão foi a paciente. Ela estava realmente no centro do cuidado, aquilo já estava muito maduro e ela Uhum. estava pronta para aquilo. Mas para mim foi um divisor de águas, porque o seu olhar muda, né? Então, eu imagino que para algumas pessoas aquilo teria sido um limitador e provavelmente a pessoa não voltaria mais ali. Uhum, Para sim, mim foi algo que me despertou o interesse no cuidar com outro olhar, né? A gente tem as interessante. nossas habilidades técnicas, mas eu já tenho também essa característica da empatia. Mas eu acho que foi a partir dali que eu comecei a desenvolver o olhar da compaixão. Uhum, Eu vejo aquilo, eu me importo e eu vou fazer o que com aquilo? Né? uhum, Então, acompanhar o paciente numa trajetória de uma doença ameaçadora à vida
é algo que desenvolve muito essas características e habilidades profissionais e pessoais, e Uhum. interpessoais. Mas você observar que somos finitos, somos impermanentes, e como é que eu, enquanto fisioterapeuta, posso lidar com isso Uhum. da melhor forma possível para mim, para a família, principalmente para o paciente. Uhum. Então eu me senti muito honrada de participar de momentos como esse, Sim. né? E eu tenho assim diversas situações assim que acabam me mostrando, não é esse o caminho mesmo, sabe? Tanto Sim. que são praticamente 20 anos fazendo isso, né? Uhum. E parece que foi ontem. Eu ainda tenho a mesma paixão e eu acho que é algo que vai continuar, isso faz parte de mim. Então, a paixão em servir é algo que está realmente alinhado com os meus Exato. valores, né? Sim. E pra gente, eu me identifico muito com a sua fala. Para nós, enquanto profissionais de reabilitação, o quanto a gente se entregar e se dar ao máximo para cada paciente, para devolver, seja o mínimo de funcionalidade que a gente consegue dar para esse paciente, é ímpar. É muito. Eu sempre puxo o lado para a equipe de reabilitação. Já tive vários momentos desejo de fazer medicina, porque eu me Uhum, identifiquei de fato na área da saúde. uhum. Mas eu acho mais valoroso o nosso lado de reabilitação do que a atuação médica só na identificação das doenças e tudo mais. Assim, eu amo muito mais a parte de reabilitação do que um outro olhar, um outro jeito de cuidado. Não me vejo de Sim, a outra gente maneira. compreende o nosso papel naquele processo e a gente escolhe isso, né? Exato. Então, de nada adianta eu estar numa instituição X, Y, Z com diversos aviões para pilotar dentro da reabilitação, se eu não sei pilotar, se eu não tenho essa disposição, essa proatividade, se não faz sentido para mim, né? Sim. Então, eu sou uma entusiasta. Eu, sabe assim, eu espero continuar assim até sei lá quando. Isso faz parte do que eu sou mesmo, né? É sua essência, E, você vai ser isso sempre, Aninha. e você sabe de uma coisa, Lê? Você estava falando, eu estava lembrando, olha que coisa bacana, né? Tudo. Eu vejo a vida muito dessa forma. As coisas elas não são por acaso, elas vão se somando, vão se cruzando e vão fazendo todo sentido. E aí são estradas que você vai trilhando e vai escolhendo. Quando eu tive a minha colação de grau na fisioterapia, um professor meu, ele falou assim, a gente aborda, né, toda essa questão da técnica durante a Uhum, graduação, né? uhum, Mas a melhor terapia que você pode oferecer para o seu paciente é estar ao lado dele, é colocar muitas vezes a mão na fronte dele. uhum, Então, assim, qualquer etapa da doença, eu me colocar junto, né? Aquela pergunta que sempre tem que fazer sentido. uhum, O que é legal para você? O que você quer desenvolver? Isso daqui tá bom? O que nós vamos fazer hoje? Né? Existem uhum. decisões que são técnicas, mas a jornada como um todo é uma parceria. Sim. E eu falo muito que o fisioterapeuta, querendo ou não, ele é um paliativista por essência, porque a gente não Uhum. trabalha só com a reabilitação e para a cura e para. Nós estamos no controle de sintomas, nós atuamos No diretamente conforto o nisso, tempo na todo. dispneia e na dor. Então, mesmo que eu não esteja naquela fase, porque todo mundo conecta o cuidado paliativo com terminalidade, eu já estou ali no início, no diagnóstico de doenças que talvez não sejam ameaçadoras da vida, mas que têm um impacto muito importante na vida do paciente. Uhum. Então, esse é o meu olhar sobre isso, né? E aí os Sim, desafios vêm no dia a dia. Mas a gente exatamente. tendo isso em mente, a gente pega as pedrinhas e tira do caminho. E aí Uhum. são as escolhas mais uma vez, né? Exatamente, o tempo todo. O tempo todo. E aí, assim, quais mais ou menos são as demandas dos pacientes que você acaba tendo? Você tem bastante experiência nessa questão da parte de oncologia. E quais as demandas que esses pacientes precisam? Porque uma coisa que eu sempre gosto de elucidar
Quando a gente pensa que o paciente está em cuidados paliativos, geralmente acaba tendo essa questão de não vai se fazer mais nada, né? Uhum, Menos manipulação, não tem investimento nesse paciente, que na verdade não é exatamente isso. É isso que eu acabo querendo sempre desmistificar, tanto para a equipe quanto para a família. uhum. Nos cuidados paliativos, a reabilitação e o conforto andam juntos, não é? Sim, sim. Eu acho, Lê, que isso a gente tem que pensar muito na fase em que o paciente se encontra, né? Uhum, Então, o meu objetivo enquanto fisioterapeuta, ele tem que ser ponte para alguma coisa. A minha conduta é ponte para alguma coisa. Então, independente de se o meu paciente está em terminalidade ou se ele está com um sintoma não controlado, a minha avaliação ela tem que ser impecável para o uhum, controle do sintoma. Quem estuda sabe, é uma das primeiras coisas que a gente aprende. uhum, Então, eu tenho que ter uma boa avaliação, eu tenho que ter uma boa interação com a família, com o paciente e com a equipe, e tudo tem que estar alinhado com o plano terapêutico dele. uhum, Senão não faz sentido. Eu posso ir lá no quarto fazer levanta e desce o braço 10 vezes, mas isso serviu para quê? uhum, Ele quer, às vezes ele não quer, ele não quer ganhar músculo. Às vezes ele quer ser capaz de sentar na beirada do leito e olhar pela janela. uhum, Às vezes é algo que ele não faz de forma independente. uhum, Poxa, às vezes demora tanto para um paciente conseguir isso, às vezes ele não tem mais capacidade para fazer isso e nem um prognóstico mais para fazer isso de forma ativa. Minha terapia vai ser voltada para propiciar esses momentos para ele. uhum, Tudo bem, né? Então, o alvo depende do momento e depende do objetivo. A ponte é o quê? É ponte para quê? VNI, uhum, por exemplo. Em terminalidade, não vamos colocar oxigênio. Não, não é assim. Não vamos colocar VNI. Não, não é assim. Nada é fixo, né? uhum, A gente trabalha na proporcionalidade, no objetivo e muita comunicação, muita comunicação. A gente tem que estar nesse processo educativo contínuo com a equipe, com o paciente, com a família. uhum. Não é Para que nada, protocolo, né? e nada que eu vou instituir, eu vou instituir e retirar sem essa conversa. Tudo que eu vou Uhum, colocar, eu vou explicar o que que é, por que eu estou fazendo e que pode ser retirado, nunca com o objetivo de ter o prejuízo, é sempre o benefício, né? Então, todos os princípios bioéticos têm que estar alinhados ali também, uhum, né? exato. E aí, Então, geralmente, pode falar. assim, voltando para sua pergunta, é que o nosso dia a dia ele é muito dinâmico, né? Uhum, Então, eu não sei exatamente, você gostaria de saber, numa unidade de internação, um paciente com uma doença ameaçadora à vida vai depender do tratamento que ele está fazendo. uhum, Então, tem pacientes que vão seguir um fluxo de reabilitação convencional. Os cuidados que eu tenho, o que o tratamento traz para ele? Ele tem algum distúrbio físico? Ele tem algum distúrbio emocional? Tem alguma coisa que eu tenho que fazer um atendimento compartilhado? Mas o objetivo vai ser o mesmo. A fadiga oncológica. Eu tenho que fazer o exercício, é uma das coisas que vai combater a fadiga que o tratamento propicia. Mas tem dias que ele não quer porque ele não quer. uhum, E ele tem esse direito de não querer, ele tem uhum, autonomia. Então depende muito do momento do meu paciente. A gente tem os desafios muito na terminalidade, né? uhum. Mas assim, eu não sei se é porque eu já estou há algum tempo também fazendo isso, eu já nem interpreto tanto como um desafio. Sim. Eu interpreto como uma individualização, e para mim é uma honra estar ao lado de quem está nesse processo. Eu Uhum, poder participar disso e fazer algo a respeito me traz uma satisfação pessoal e profissional muito grande. uhum, com certeza. E é assim, o quanto que a gente conseguiu conquistar isso também em relação à própria equipe, né? Do mesmo jeito que a gente vai fazendo o trabalho de formiguinha, de conhecimento para a população, o que de fato são os cuidados paliativos, não o paciente em morte iminente, em terminalidade mesmo, o quanto a gente conseguiu construir tudo isso com a própria equipe, que é uma coisa que
veio a que mais apareceu nas lives que a gente já fez até então foi justamente essa questão de quando a gente começa a conversar com a própria equipe em relação aos cuidados paliativos, o quanto que a gente consegue acolher aquele profissional de saúde, porque a gente sabe o quão sofrido que é a gente lidar com o cuidado do paciente, todo profissional da saúde sofre junto. E aí Uhum, encontra nessa abordagem um acolhimento que não se tinha antes do cuidado. sim, sim. É algo assim de que rotineiramente, né, em UTI principalmente, quando a gente vai fazer uma extubação paliativa, por exemplo, é algo que a gente toma muito esse cuidado, um desmame paliativo, uma extubação paliativa, uma retirada do oxigênio, porque é, a gente não pode só observar o sofrimento, é o principal, obviamente, porque tudo que fazemos é pelo paciente. Uhum, Mas depois, isso já resolvido, alinhado, a gente tem que entender os sofrimentos de quem está ali na assistência. De uhum, repente, aquilo não está ok para quem está ali no cuidado. Vou exemplificar o técnico de enfermagem, que fica ali à beira de leito, uhum. muito mais do que a gente, né? Sim, Eles criam vínculos. Então, nada adianta eu ter todo esse conhecimento, nós fazermos todos juntos um plano terapêutico que é proporcional ao momento de vida do paciente e que esteja ligado aos valores dele e da sua família, e não me preocupar com o profissional que está ali continuamente, que provavelmente estará ao lado do paciente no momento da morte. sim. São lutos que eles vivem, e às vezes é, são lutos que não são valorizados, né? Tem até um termo técnico para isso que me escapou agora o nome. Então, inclusive a campanha desse ano fala muito disso, né? Os Sim, profissionais de saúde, o sofrimento, tudo que a gente teve em relação ao Covid e que muitas pessoas que trabalham com oncologia vivem de forma rotineira, né? exatamente. Então a Vários gente trabalha muito desafios. essa comunicação. Isso é muito importante. Exatamente. E aí, assim, na prática, o que mais você acaba tendo, obviamente, quando se pensa nessa questão da atuação da fisioterapia, pensa bastante na questão de manipular esse paciente e mobilizar ele para fora do leito, por exemplo, trazendo algumas coisas de independência do próprio cuidado, né? Igual você mencionou. Mas acabam vindo outras demandas também, né? Seja da questão da parte respiratória, essa questão da dor. Como que você consegue elucidar para a gente, mais ou menos, quais esses desconfortos que o paciente pode vir apresentar, não só a questão do desconforto, mas respeitando isso que você trouxe do cuidado individualizado, atendendo a necessidade desse paciente. Quais mais coisas na prática que você consegue elucidar para nós? Olha, eu acho que quando eu penso num paciente que tem uma funcionalidade preservada, obviamente que eu vou aplicar escalas de avaliação de Uhum, funcionalidade e, e vou acompanhar essa funcionalidade. uhum, E vou atuar de forma a ganhar funcionalidade dentro daquilo que é possível, ou uhum, pelo menos desacelerar o processo de perda de funcionalidade. Então é tá, importante eu saber a funcionalidade prévia e a atual. E uhum, entender que às vezes o declínio funcional tem muito mais a ver com o não controle de sintomas do que com a perda de funcionalidade em si. Uma uhum, vez que esse manejo está bem controlado, eu consigo entender e fazer o meu plano terapêutico. Então, se meu paciente ele tem uma boa funcionalidade, ele é mobilizado fora do leito, dentro dos critérios de segurança, claro, dentro das liberações, né? Se ele não tiver, a exemplo de uma compressão medular, se está tudo estável e se ele está com colete, ou se a equipe de ortopedia fala, ok, está liberado, a gente vai fazer o que ele consegue. uhum, Então, Ana, antes de eu internar, eu já não conseguia sair da cama sem ajuda. Tudo bem. Então, nós vamos te tirar da cama com ajuda. Nós uhum, temos recursos para isso. Nós temos equipe, nós temos uma equipe treinada, uma equipe multidisciplinar. É,
nós temos dispositivos que nos auxiliam nesse processo com segurança, e aí a gente pode agregar a tudo isso o valor, o desejo do paciente. Você gosta de ir para uma área externa? Você faz atividade? Você gosta de tomar sol? Gosto. Ai, mas hoje eu não quero fazer exercício. E se eu te levar lá fora? Você tem interesse de sair da cama? Ah, eu gostaria de tomar um arzinho no meu rosto. Então a gente vai tentar ver a melhor forma de fazer isso. E aí a gente faz os alinhamentos com toda a equipe e isso vai variar de acordo com os protocolos de cada instituição. Uhum. Muitas vezes o paciente ele quer manter a autonomia, ele quer fazer treino para pentear o cabelo, para escovar os dentes. A mulher é vaidosa, ela quer passar uma maquiagem. Então a gente entra em contato com a terapia ocupacional e a gente vai mobilizar esse paciente em conjunto. E aí a Uhum. gente vai fazer a terapia compartilhada. E aí quando a gente faz essa terapia, a gente vê todos os profissionais que estariam atrelados àquela atividade. Uhum. Meu paciente, ele só aceitou sair da cama se ele comer um Danone, que ele está com muita vontade de comer o Danone. Aí eu ligo para as fonoaudiólogas. Oi, tudo bem? Você acha que é possível? Tem risco de broncoaspiração? Olha, Ana, dá para a gente tentar fazer o treino junto. Então vamos marcar, a gente faz junto? Eu tiro o paciente do leito, aí eu fico ali enquanto vocês estão trabalhando. Se o paciente falar, não, tudo bem, eu consigo ficar sentada, aí eu permito que vocês façam o momento de vocês, ou não, eu prefiro que você fique aqui para me dar um suporte, a gente vai trabalhando isso junto. Já Uhum. tivemos ações onde a gente trabalhou em grupo, terapia ocupacional, fono, psico, físio. Já fizemos mobilizações de paciente para a área externa com auxílio dos bombeiros. Então, assim, eu falo que o céu é o limite. O céu e a coordenação do hospital que você está trabalhando, né? Claro, a gente sempre prioriza a segurança do paciente. Se Uhum. é seguro, se está liberado, a gente vai fazer o que é possível. Uhum. E já tive também experiência de paciente que estava em últimas dias a horas de vida e que o único desejo dele era ouvir o som dos passarinhos. Então a gente chamou a equipe, foi o médico junto, porque ainda tinha, não conseguiu tirar noradrenalina, né? Estava congelada, foi algo alinhado com a família. Ele não estava com labilidade pressórica, a gente transferiu esse paciente para uma poltrona onde ele ficava mais confortável, uma poltrona de rodas, foi médico junto, foi técnico de enfermagem, foi enfermeiro, foi físico, e a gente levou esse paciente para ouvir os pássaros. Foi o último desejo dele. Ele faleceu praticamente, acho que horas depois. Nossa, como é gratificante a gente poder fazer isso. Como eu gostaria de, se esse fosse um desejo meu, de que alguém fizesse isso por mim. Uhum. Como às vezes a pessoa está sentindo que o momento da morte dela está se aproximando. E ela pede para que você segure a sua mão. Eu estou aplicando alguma técnica específica? De Não, fisioterapia? não, mas eu estou sendo um ser humano que está ao lado de outro ser humano. E quando a gente comemora tanto que uma pessoa nasce, e por que que ela tem que estar sozinha quando ela morre? Uhum. Então a gente vai trabalhando dentro dessas coisas. Tem paciente que fala que quer ficar na não invasiva até morrer. A gente vai Se sente respeitar isso. confortável. É. É. O que eu não posso fazer é prolongar o sofrimento dele, prolongar uma morte ruim, com os recursos que eu posso oferecer enquanto fisioterapeuta, porque não está sendo ponte para uma qualidade de vida ou uma qualidade de morte. Está Exato. prolongando uma morte dolorida, né? Uhum. Então isso é algo que a gente não pode fazer. Exato. Nós Eu já somos muito tive. acionados nas descompensações respiratórias. Em geral, quando o paciente entra mesmo em últimas horas de Em vida. falência mesmo, né? É. E a acidose mesmo, né? A falência múltipla de órgãos faz com que o padrão respiratório modifique. A Exato. broncorreia gera ruídos. Às vezes eles ainda têm consciência,
Você vai explicar os procedimentos que podem ser feitos e você vai perguntar se ele quer que sejam feitos. Eu vou Uhum. colocar oxigênio nesse paciente? Provavelmente não, a não ser que a dispneia dele seja sintomática. Uhum. Então, a gente entender o que a gente está fazendo, ter uma avaliação boa e conversar com a equipe e se comunicar é muito importante, porque de nada adianta eu fazer tudo isso, sair do quarto, e aí ele inicia uma respiração típica da acidose, que é o gasping. Uhum. E aí a primeira pessoa que vai lá coloca oxigênio, porque ele acha que o oxigênio vai aliviar aquilo. Vai resolver. Aquela respiração é esperada. E não Uhum. significa que ele esteja com falta de ar. Muitos pacientes que eu atendo falam que não estão com falta de ar. Então está incomodando quem? O paciente ou a equipe? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma abordagem como o paciente diretamente ou uma abordagem com a equipe que indiretamente vai interferir na abordagem e nos cuidados com o paciente. Uhum. Exatamente. Eu já tive uma paciente uma vez, lá no Vila mesmo, ela estava com um tumor de pulmão, e ela tinha muita dificuldade para comer por conta da falta de ar. Primeiro por conta da falta de ar e também por conta de não ter apetite, que também a gente Uhum, espera desses pacientes uhum, oncológicos, né? E aí, eu sempre estava preocupada, e estava naquela época de pandemia ainda, que não podia ficar acompanhante. Então, assim, uhum, quantos pacientes estavam extremamente sozinhos no momento mais difícil da vida, né? E aí, eu sempre preocupada com ela, porque ela estava com vontade de comer naquele dia, estava muito calor também. Então, era uma coisa que dificultava um pouco, até para comida quente. Ela não gostaria de comer, optava bastante por uhum, frutas e tudo mais. E aí teve um dia que eu cheguei, fui para atender, e já tinha organizado mais ou menos com a equipe de nutrição o que, que a gente ia levar para ela naquele dia. Aí eu cheguei e perguntei assim, como é que você está, tudo. E assim, uma coisa sempre me marcou muito nesse caso, porque eu sempre uso rímel. E eu uhum, continuei usando mais ainda depois de atuar no hospital de campanha. Porque no hospital de campanha estava todo mundo exatamente do mesmo jeito, da mesma uhum. roupa. E aí sempre, desde o início eu ia de rímel, teve um dia que eu não fui de rímel. Ninguém me reconheceu. Todo mundo só me reconhecia por causa do rímel. E Ai, a aí, gente se conheceu todo mundo de máscara, né, gente? A gente exato, conhecia os olhos da pessoa, ponto final, né? exatamente. Então, a partir da minha atuação no hospital de campanha, aí que eu nunca mais deixei de usar rímel, todo dia. Uhum. E aí, eu aparecia no leito, eu já aparecia piscando, porque ela me via, ela, minha borboletinha, ela falava. Ai, que bonitinho, gente. Que bom que eu tô te vendo, minha borboletinha. E aí, esse dia, ela falou que, nossa, tinha sido a pior noite dela, que ela tava com falta de ar, ela não tinha conseguido dormir a noite toda. E aí, lá no Vila, a gente tem bastante enfermaria, acaba ficando mais de um paciente no mesmo leito. E aí, as próprias pacientes desse leito se mobilizaram com a falta de ar dela e Hum, arrumaram um leque para ela. uhum, E aí, ela tava com oxigênio, tudo, e ainda com essa sensação de falta de ar. Eu simplesmente peguei o leque, comecei a abanar. Toda a minha preocupação que eu tinha tido previamente do que ela ia comer, não era a demanda dela naquele momento. uhum. Comecei a abanar, essa paciente conseguiu dormir. Eu fiquei abanando para ela conseguir dormir. Minha terapia foi conseguir confortá-la na questão da falta de ar. Uhum. É, é complicado, né, o Letícia, porque em plena pandemia a gente ainda teve toda essa questão do aerosol, né? Então, quantos desses pacientes eles têm uma descompensação de um quadro de dispneia Uhum, por questões emocionais, né? Ou questões sociais. uhum, Então, às vezes, você estar ao lado e conversar de forma tranquila, ouvir e dar valorizar aquela sensação
que às vezes clinicamente não tem nenhum sintoma que você observe e fale, poxa, ele realmente está com falta de ar. A dispneia é um Uhum. sintoma subjetivo. Se o meu paciente está falando que está com dispneia, ele está. Então, às vezes, você conversar, estar ao lado, você simplesmente fez com que ela relaxasse e se sentisse cuidada. Era o que ela precisava, É o né? acolhimento mesmo, né? E eu acho até assim que a gente separa bem o manejo farmacológico do não farmacológico, né? Sim. E eu acho, claro, nós somos funcionários da instituição, das instituições em que trabalhamos, e nós temos o nosso papel, o escopo da nossa área, e nós vamos trabalhar sempre dentro daquilo, com a melhor Uhum. prática baseada em evidência. Uhum. Mas a melhor prática que você pode dar para o seu paciente é o atendimento individualizado. Então, você foi com o objetivo de fazer uma terapia, só que o que ela precisava era de outra. Sim. Eu também eu tive um atendimento numa madrugada, onde a paciente entrou em últimas horas de vida. E ela estava muito preocupada com o filho adolescente que ia terminar esse desenvolvimento da adolescência revoltado, porque a mãe não conseguiu estar ao lado dele. Uhum. Aquilo estava descompensando a dispneia dela. Ela já estava com morfina, ainda não tinha entrado midazolam, e ela gostaria imensamente de esperar o horário da visita, dia seguinte, para estar com eles. Ela queria morrer com a família do lado. Uhum. Então ela foi segurando, segurando, segurando. Eu sentei, puxei uma cadeira de madrugada, sentei do lado dela e a gente foi conversando. Ela foi se tranquilizando, recebeu os resgates Uhum. farmacológicos, obviamente. Só que ela não queria entrar com midazolam e esse desejo dela foi respeitado. Uhum. Ela sabia que poderia entrar e que ela não precisaria necessariamente ficar com uma sedação aprofundada. Também Uhum. explicamos que ela poderia descansar e que depois poderia diminuir um pouco essa sedação para que ela despertasse, para ela descansar que ela precisava. Mas ela estava com muito medo de não conseguir. Uhum. Então eu falei, no momento onde ela não aguentou mais, ela falou, eu não aguento mais. E ela começou a chorar. O que que eu, como fisioterapeuta, podia fazer ali, né? Eu pude ser o ser humano que ela precisava do lado dela. Sim. Então eu falei, você gostaria de escrever uma carta para o seu filho? Ela falou, não consigo. Eu falei assim, fala, eu escrevo para você. E a gente foi trabalhando isso. Eu lembro assim que a técnica de enfermagem foi pro banheiro chorar. E eu falei, pode ir, eu cuido aqui, pode ir. E aí a gente foi trabalhando junto, foi uma carta que foi sendo elaborada com calma, com tranquilidade. Acabou que todos nós que estávamos na assistência auxiliamos nesse processo. E, e aí entrou a sedação paliativa para ela. A carta foi entregue para a família. Ela realmente, como ela previa, não conseguiu despertar, Uhum. mas ela não tinha expressão de sofrimento Uhum. e, e foi muito importante para a família dela aquela carta. Então, quando a gente pensa no cuidado paliativo, o cuidado vai além do cuidado até a O morte, né? sintoma. Uhum. Então, foi além do óbito da paciente naquele dia. Foi na elaboração do luto da família. Então, a gente cuidou de quem era mais importante para ela. Não foi um cuidado com ela também? Foi. Exato. Então, eu podia ter aplicado diversas técnicas enquanto fisioterapeuta e fiz o que era proporcional naquele momento. Mas ali ela estava precisando era da Ana ser Pessoa. humana. É. E eu fiquei feliz de poder participar disso. Não foi fácil. Também participei de chamadas de despedida na pandemia, um paciente entubado, Também foi às muito 11 horas da difícil. noite. Então, fazer essa ponte, receber por parte de quem estava gerenciando isso, essa confiança, né? É um momento muito importante é, e um aprendizado muito grande para mim. Eu sou muito grata. Sim.
Exatamente. E não é nem uma questão de ser mais forte ou menos forte, né? Assim, na verdade, é uma coisa que a gente gosta de fazer. É nosso, Sim, sim. né? Agora, quando eu penso assim, numa fase anterior a isso, né, já que a gente não pensa só no momento da morte, né, o fisioterapeuta é acionado para um paciente que não vai mais para a UTI, que vinha até então com declínio funcional, mas ainda passava lá mais que 50% do tempo fora do leito, né, subitamente ele entra em declínio. Então, ali é onde a gente faz os alinhamentos e com o paciente sobre a aspiração nasotraqueal, por exemplo. Um dos Uhum. procedimentos em que eles dizem que são mais dolorosos, né? Um dos mais dolorosos, Muito mais bem incômodos. desconfortável, né? Eles escolhem se eles querem fazer ou não. E muitos querem. E tudo bem. Eu não tenho que deixar amarrado, eu não vou fazer. Sim. Né? Eu tenho que deixar aberta a possibilidade. Eu tenho que explicar, inclusive, que é dolorido, que é incômodo, mas que pode trazer benefício. Como também quando ele já não está consciente e já deixou claro que é um procedimento que ele não gosta, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Era desejo dele. Quando é que eu vou fazer? Quando aquela secreção está claramente atrapalhando a respiração dele. Uhum. Então, eu não vou fazer uma aspiração para aliviar o ruído, aquela famosa sororoca, né? O estertor, o Uhum. ronco da morte. Uhum. Mas eu vou aspirar porque faz sentido. Da mesma forma, o oxigênio, né? Físio, o paciente está com falta de ar, você pode dar uma olhadinha? Aí eu chego no quarto, tá lá a máscara não reinalante, 15 litros por minuto. Ele está saturando 98%. Me chamaram porque ele está desconfortável. Tá Uhum. vendo? O oxigênio não fez a menor diferença ali. Às vezes o que ele precisa é um bom posicionamento, uma higiene brônquica, um suporte não invasivo até que se inicie uma conduta farmacológica. Uhum. Quando eu vou instituir o oxigênio, eu tenho que explicar para o paciente, para a família, que aquilo está fazendo sentido naquele momento, mas que tem que estar dentro do que faz sentido no plano terapêutico dele. Então, se ele está com uma Uhum. boa normóxia, por que eu vou colocar oxigênio se o meu paciente está com falta de ar? Tá Eu confortável. fazer uma hiperóxia para ele vai ser muito prejudicial e não vai aliviar a dispneia dele. Ele vai te falar que está aliviando. Sabe o que está aliviando? O vento no rosto, a Uhum. estimulação dos nervos da face. E isso é algo muito simples. Se todos nós pensarmos na gente correndo na rua com calor, a primeira coisa que a gente vai fazer é se abanar. Quando eu Uhum. ligo uma máscara, dou um suporte, um suporte de ar no rosto, de oxigênio ou de ar comprimido, a gente vai sentir alívio, o paciente vai sentir alívio. Então é importante que ele entenda isso. Eu não tenho Uhum. que falar, não, eu vou tirar, eu tenho que explicar. Então, quando eu vou colocar, o ideal é que eu explique. Por quê? Na hora que eu vou retirar, porque ele não precisa, não faz diferença, ele não pode interpretar aquilo como algo que vá prejudicar, como um não investimento, como se ele fosse algo material. Ele é uma pessoa, ele tem que ser participado de tudo, e o familiar também. Então eu posso colocar sim porque faz sentido, mas em algum momento eu posso tirar porque não faz mais sentido. E se ele eventualmente morrer, não vai ser porque eu tirei o oxigênio. Ele tem uma doença grave, ele está cursando para a morte. E tudo que eu for fazer é para cuidar dele da melhor forma possível, é para aliviar o sintoma dele. Às vezes eu vou colocar o oxigênio para um paciente que está ainda saindo do leito, porque ele fica muito cansado durante a Uhum. atividade. Eu vou colocar o Uhum. oxigênio para a atividade e depois, quando ele descansar, eu vou tirar. Então, são discussões que são muito individuais, né? Não dá para Sim, falar, existe uma regra. Não existe. exato. Cuidado paliativo não tem regra. Isso Não devia. é muito claro, né? Exatamente. Ai, que delícia. Para variar, né? É muito gostoso conversar sobre isso. Falar sobre o que a gente gosta. Ah, sim, é verdade.
Eu gosto né? muito de cuidar do ser humano, né? Teve uma psicóloga que trabalhou comigo que ela falava duas coisas muito assim para a equipe, eu gravo e eu levo para a vida. O medo. O medo ele tem que existir para te proteger. Tudo Uhum, bem ter medo, ele não pode te paralisar. Eu, como fisioterapeuta, quando eu vou fazer alguma coisa que eu não me sinto segura, eu posso ter medo. Ele não pode me paralisar. Na dúvida, eu não faço. Eu resgato, eu converso, eu alinho e fecho o cuidado. Ele não pode me paralisar. Muito uhum, melhor do que aquele profissional que diz que sabe tudo, que vai lá e faz as coisas e na verdade não sabe o que está fazendo, não se comunica e acaba fazendo algo que não é tão legal ou uhum. que vai prolongar a morte do paciente. E às vezes você vai encontrar também situações onde o fisioterapeuta vai estar patinando. Uhum. Ele vai fazer várias coisas, mas várias coisas que não fazem sentido. Sentido. Então, eu acho que o momento hoje é educar, educar, conversar, se comunicar bem. Me assegurar que a informação que eu compartilhei foi recebida da forma correta. Uhum. De nada adianta eu ter a experiência, eu estudar, se eu não fizer algo com isso. E que Exato. nós sejamos as sementes para um cuidado melhor em algum tempo. A gente sabe que a gente não vai morrer bem. Isso é uma realidade, né? Quando falam do Uhum. cuidado, eu lembro de uma das minhas primeiras aulas, né? O cuidado paliativo é aquelas corujinhas cheias de florzinhas no galho de árvore. Todo mundo pensa isso, aí vem aquele X vermelho. É correr bem. Não Não é. é, não é isso. É difícil. Então, vamos tirar um pouco a imagem do cuidado paliativo, da mão dada, do tudo bonito, de flores e músicas ao fundo e perfumes, e vamos trazer para a realidade da vida. As pessoas morrem mal. Sim. O que que eu vou fazer por isso? Não adianta nada eu ser o profissional que vai chegar lá, que vai criticar o cuidado, que vai. E eu vou fazer o que com isso? Me incomodou, o que que eu vou fazer com isso? Ou eu tive uma experiência que não foi legal. Reflita sobre aquilo. Onde eu posso melhorar? Divida com seus colegas, aprenda a escutar a experiência do outro. Ela pode servir para você. Sim. Exatamente. E o cuidado é aprendizado o tempo todo. Não é só a questão técnica mesmo. É exatamente Isso. isso. Eu vou puxar um pouquinho aqui os comentários que o pessoal foi fazendo, que já foi passando, eu já nem lembro mais. Só para não passar batido também. Tá. A Vilma Alves, ela também está participando do nosso grupo de discussão clínica. Ela colocou que está sendo muito útil para nossa prática as lives do Outubro Paliativo. Obrigada, Vilma. Ela até dividiu experiência de casos com a gente no grupo hoje. Nossa, foi bem interessante que a gente tinha discutido na live de Fome Nutri. Nossa, fez toda a diferença na conduta que ela e a Nutri, o Uhum. pessoal da equipe, tiveram e fez toda a diferença no paciente, que estava bem desconfortável, inclusive. É isso que a gente falou agora, né? A experiência do outro Exato, pode fazer diferença na sua prática, né? exatamente. E a Renata Simões colocou que fazemos a diferença na vida do paciente e dos familiares. Com certeza, esse é o Super objetivo. Renata. Super Renatinha. Saudade, amiga. Paliativando colocou aqui para você, Aninha, profissional maravilhosa, que admiro tanto. Ai, meu coração. Obrigada. É recíproco, viu? Ela sabe. Uhum. A Renata também colocou que saudades da Aline, terapia compartilhada. Sim, a nossa super terapeuta ocupacional. Sim, super, super. Ah, para variar, bastante elogios. Não tem como não elogiar essa pessoa. Não é à toa que eu escolhi você. Nossa, gente, quanta gratidão. Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Assim, eu espero estar representando bem um time que é no meu coração. Eu, assim como você, que sempre soube que queria ser fonoaudióloga, né? Aquilo que você falou lá no início, Uhum, estar na reabilitação do paciente, eu penso da mesma forma. Eu queria ter essa atuação específica.
E eu fico muito grata por ter cruzado comigo, no meu caminho, tantas pessoas incríveis, né? Exata. Tantas experiências que ajudaram a formar quem eu sou, um pouco do que eu sou hoje, né? Eu queria trazer um olhar também, eu não queria deixar de mencionar isso, porque em algum momento eu até prefiro não falar que situação que foi em uma aula que eu Uhum, tive, em que estavam falando do papel do fisioterapeuta, especificamente, tá? Vamos enxugar uma prescrição. Quando a gente enxuga uma prescrição, né, o médico vai lá e enxuga a prescrição, teve uma fala que me incomodou e eu compartilhei com a Multi, uhum. inclusive equipe médica. Eu entendo esse olhar e eu acho super importante termos critérios, mas não tratem um profissional da equipe multidisciplinar como um item de De prescrição qualquer. prescrição. Então, eu achei extremamente errado falar, então eu tiro o soro, eu diminuo a hidratação para prevenir, né, o aumento Uhum. da broncorreia, tiro isso, tiro aquilo e tiro fisioterapia. Eu pensei, oi, tudo bem? O fisioterapeuta é um dos primeiros profissionais que é acionado na Na terminalidade. Como que terminalidade. você tira? Né? Nós temos a nossa autonomia. Quando não faz sentido eu fazer uma reabilitação com o paciente, ainda assim eu passo visita para ver se eu faço algo por ele. Sim, Né? Então, e isso para toda equipe multidisciplinar, todo mundo faz sentido no cuidado. Não exato. existe cuidado paliativo sem equipe multi. Né? Sim. Não Então, o existe cuidado cuidado paliativo sem paliativo, cuidado. não, ele é um cuidado, né? E não Sim. existe equipe. O médico é um profissional essencial, o fonoaudiólogo também, o terapeuta ocupacional também, o serviço social também, todo mundo faz parte daquilo e todo mundo vai produzir o melhor resultado possível. Então, hoje eu tinha que carregar a bandeira do fisioterapeuta, não devia, não Com podia deixar de certeza. mencionar isso, porque eu acho que nós temos que ser atuantes, nós temos que ser barreira, nós temos que nos posicionar, nós Sim. temos capacitação para isso Isso. e nós devemos fazer isso pela nossa equipe, pelo nosso paciente, em primeiro lugar. Né? Exatamente. Então, eu peço para que todos os meus colegas levem isso para a prática clínica, sabe? O Uhum. meu atendimento não é só ali dentro do quarto, é global. E da mesma forma, eu trazer os outros membros da equipe multi. Então, eu Uhum. estou ali, eu tenho uma boa interação, mas o fonoaudiólogo da equipe não está sendo puxado. Talvez o médico, ou sei lá, um enfermeiro não esteja percebendo. Eu percebi, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou falar, Uhum. olha, do meu ponto de vista, e trago o meu olhar e puxo a equipe sempre de volta. Nós temos um papel essencial de fazer a interdisciplinaridade. Exato. E quantas vezes também no cuidado a gente já viu o paciente trazer uma informação, uma demanda tão importante que não foi trazida para o médico. E aí a gente vai lá, compartilha com o médico e a gente consegue atender as necessidades desse paciente. Sim, sem dúvida. E eu falo muito para os meus colegas. O médico, ele passa, ele avalia, ele tem diversos pacientes que ele está acompanhando. Então, nosso papel é levar justamente essa informação para ele. Sem isso, ele não vai conseguir traçar um bom plano terapêutico. Né? Então, não adianta eu ter aquela informação e guardar para mim, ou às vezes ficar remoendo porque não estão fazendo nada a respeito. Não vão mesmo, se eu não falar, não vão fazer nada. E não é porque não quero ou não querem, é porque eu não compartilhei a informação. Então, nunca a gente deve buscar culpados, mas a gente deve Uhum. buscar ações. Qual é a Uhum. sua ação Comunicação. frente a isso? Comunicação. Comunicação. Sem Trabalhar sombra de comunicação dúvidas. é urgente? É, Exatamente. Muito mais essencial do que técnica, com né? certeza. Com certeza. Aninha, foi maravilhoso esse bate-papo. Muito obrigada por toda a sua contribuição.
e que a gente continue aí gerando várias sementinhas, plantando várias sementinhas para a gente gerar grandes frutos aí na área. Obrigada, viu, Letícia? Muito obrigada pelo convite, pelo desafio, né? Que bom. Aprendi muito. Ainda tinha, a gente poderia falar de milhares de outros assuntos, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade, né, num mês tão especial, levantar essa nossa bandeira paliativista, Exatamente. que essa semente floresça e que a gente continue aí despertando novos olhares, Sempre. né? E eu estou à disposição. Eu quero agradecer a todos os profissionais que já cruzaram comigo e que me ensinaram e que Uhum. estão ao meu lado, as oportunidades que eu tive, como a que você me deu hoje, e as que eu ainda vou ter, se Deus quiser. Exatamente. Eu Tudo estou para à o nosso disposição. crescimento. Quem quiser entrar em contato comigo, se tiver alguma coisa também quiser pontuar, tudo ponto de melhoria, é o que eu quero, melhorar sempre. Exatamente. Perfeito. Muito obrigada, Aninha. Muito Obrigada a todos que obrigada, viu? ficaram com a gente aí nessa noite. Obrigada mesmo. Semana que vem tem mais um pouquinho de live também. A última semana que vai ser do Outubro Paliativo. Não percam, pessoal. Letícia maravilhosa, muito obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Beijo. Beijo.